Amém? Podem tomar seus assentos. Já vamos à palavra. Não sou muito bom de memória, mas acho que foi domingo, ou segunda, acho que foi domingo à noite, né, pastor? Eu mandei mensagem, foi domingo, né? Não sei. E eu estava conversando com Deus, né? Olhando algumas coisas no celular assim, eu não sou muito de... Eu falei assim, ó, o que eu vou chamar para pregar quinta-feira? De repente no celular apareceu o pastor Cristian. Tá? Olá, eu sou o pastor Cristian, passando para deixar a mensagem de Deus para você. Eu já sei quem eu vou chamar. Eu chamei o outro. Tá? Por favor, pastor. Igreja, por que eu falei isso? Porque Deus colocou isso bem na hora. Eu creio que se Deus colocou, tá, é porque Ele tem uma palavra para nossas vidas através da vida do pastor Cristian. Amém. Amém? Tá? Depois ele se apresenta, estenda suas mãos aqui para frente. Vamos estar orando pela vida dele. Tá? Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, nesse momento, Senhor, eu apresento a vida do pastor Cristian a Ti, Pai. Sou grato, Senhor, pela vida dele. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor trouxe ele em segurança até aqui. Eu creio, Senhor, que a palavra que Tu colocaste no coração dele para nós nessa noite, Pai, é uma palavra de direção, uma palavra rema às nossas vidas, Pai. Que o Teu servo nessa noite venha ser instrumento em Tuas mãos, que ele venha ser usado e usado, Pai, para falar aquilo que Tu tens para nos falar, para falar do Teu reino para nossas vidas. A Senhora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Amém. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Me chamo Cristian, né? Também conhecido como Pastor Cristian. Nós já servimos a Deus há quase 40 anos, né? Com 9 anos de idade. Eu era coroinha do padre, então eu já tocava ali a sineta na hora da comunhão, então eu já estava lá servindo, né? Domingo agora... sábado agora eu vou estar completando 50 anos de vida, né? Apesar que eu tenho essa cara de jovem, né? E para mim é um presente de aniversário antecipado, né? Estar aqui com vocês, porque o que eu mais amo na minha vida, posso dizer que é pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar e adorar, né? Eu também toco meu violão. Eu amo fazer isso, né? Deus, como disse Davi no Salmo 139, né? Quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, né? Todos os seus dias já haviam sido escritos a meu respeito. Então, eu tenho certeza que antes mesmo de estar no ventre da minha mãe, porque a Bíblia diz em Efésios que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha me separado, assim como separou cada um de vocês, para ser um pregador do Evangelho. Aleluia! Então, nascendo em família católica, aos 19 anos de idade, 21 anos de idade, me apaixonei por uma menina evangélica que frequentava a Igreja Batista da Esperança, na cidade de São João Batista. O nome dela é Patrícia, né? Ela é prima do pastor Everton, que vocês devem conhecer o pastor Everton, né? Que é cobertura espiritual aqui do pastor Fabrício. E foi através do meu sogro, né, que o pastor Everton veio para Santa Catarina. O meu sogro, que hoje mora na minha casa, né, o seu José Moacir. Né, que através dele, a família de seu Salvador, e Everton e toda a família, né, vieram morar em Santa Catarina. E me converti então com 21 anos de idade, me apaixonei por uma menina evangélica. E para poder namorar com ela eu precisei me converter. Eu era católico, mas eu era um católico que naquele momento não estava no centro da vontade de Deus. E ali, na Igreja Batista da Esperança de São João Batista, eu tive uma conversão, eu me encontrei com Jesus. A vida deu voltas, eu acabei indo para um outro ministério, chamado Santuário da Família. Depois tive uma passagem para um ministério chamado Vida e Paz, que existe até o dia de hoje, né? Até que
houve um momento que a gente ouviu falar do encontro face a face com Deus, né? Que esse encontro estava transformando pessoas, transformando famílias. E aí nós procuramos o nosso pastor naquela época, na verdade, no Santuário da Família. E eu e meu pai pedimos para ele uma autorização para fazer um encontro face a face com Deus. E na época esse pastor ele não era a favor do encontro e ele nos proibiu de fazer o encontro. E eu e meu pai, a gente estava passando um momento espiritual que a gente tinha certeza que precisava fazer esse encontro. E como o pastor nos proibiu, a gente pediu, implorou que ele liberasse, ele disse: não, se vocês quiserem ir, eu vou desligar vocês aqui agora, porque está escrito na Bíblia que tudo que desligar na terra será desligado no céu, então a gente vai desligar vocês do ministério. E aí eu e meu pai dissemos assim para ele: se não tem outra opção, então seja feito assim. E então a gente procurou novamente a Igreja Batista da Esperança. Eu fiquei ali no período de 96 a 2003, me converti em 96, fiquei até mais ou menos 2000, 2000, na Igreja Batista da Esperança. Aí tive um intervalo até 2003, voltei para a Igreja Batista da Esperança. E aí, contra a vontade do meu pastor, eu e meu pai pedimos para fazer um encontro com Deus, e a gente foi fazer um encontro face a face com Deus. E a gente, em dezembro de 2003, nós fizemos o nosso encontro face a face com Deus. E ali, verdadeiramente, nós nascemos de novo, né? Novamente. E Deus começou uma história linda. Eu era líder de louvor, líder do Ministério de Jovens e também primeiro tesoureiro da igreja, lá no Santuário da Família. E quando voltei para a Igreja Batista da Esperança, só que era um líder de louvor frustrado, porque eu estava desanimado, eu estava vivendo um momento que eu já não acreditava mais no homem, havia tido muitas decepções, principalmente com pastores, e eu já não acreditava mais, eu já estava meio que sem esperança. E é onde que eu encontro face a face com Deus, né? Quem aqui já fez encontro face a face com Deus? Aleluia! Você que não fez ainda, em nome de Jesus você vai fazer. Ali no encontro, né, realmente você tem um encontro com Deus. Ali Deus nos restaurou, eu e meu pai, restaurou nossos sonhos, restaurou nossa esperança, restaurou nossa alegria. Deus colocou no meu coração, lembrou de uma profecia que eu havia recebido, que eu seria pastor. E ali Deus restaurou tudo. E aí começou, né, uma nova fase, um novo momento. E abrimos uma célula em aproximadamente janeiro de 2004, abrimos uma célula na cidade de São João Batista. Depois, em março de 2004, abrimos uma outra célula na cidade de Nova Trento. Eu e minha esposa fomos enviados como missionários da Convenção Batista Brasileira para a cidade de Nova Trento. A Convenção Batista Brasileira estava procurando um casal para enviar para Nova Trento. E aí, antes de nós, um casal do Espírito Santo deu um nome, e o nome deles foi aprovado para vir para a cidade de Nova Trento. E esse casal ficou sabendo que tinha uma vaga para bombas, para bombinhas, né? E eles então acabaram deixando Nova Trento de lado e vieram, não me lembro se era bombas ou bombinhas, acho que era bombas. E esse casal do Espírito Santo, não lembro o nome do casal, eles decidiram pastorear em Bombas, porque na época, não sei se tem uma igreja batista em Bombas, talvez tenha até os dias de hoje, como eles eram de cidade litorânea, né, lá do Espírito Santo, optaram por Bombas porque Nova Trento não tem praia. E aí a vaga veio para nós, e eu e minha esposa. Em março de 2004 começamos o trabalho como missionários da Igreja Batista da Esperança na cidade de Nova Trento. Começamos com uma célula no bairro 30 Réis, no município de Nova Trento. Essa célula se multiplicou em 7. Tínhamos uma igreja com mais de 100 membros. Chegamos a mais de 100 membros na cidade de Nova Trento. A vida deu muitas voltas. Resumindo, eu não posso roubar o tempo da pregação com a minha apresentação, já ficou longa demais, né? Se a minha esposa está aqui. Resumindo, amados, a vida deu voltas. Hoje nós estamos com uma célula na cidade de São João Batista, que é vizinho de Nova Trento. Estamos ajudando os nossos pais a pastorear a Igreja Batista, restaurando o amor na cidade de Canelinha e na cidade de Tijucas.
Então hoje eu praticamente estou pastoreando em 3 igrejas, tenho 2 turmas de escola bíblica, onde a gente ensina ali os fundamentos da fé. Já formei 3 ou 4 turmas de escola de líderes e tenho vários pastores formados, discípulos que se tornaram pastores, que estão espalhados em vários lugares, né? Um na cidade de Brusque, outro na cidade de São João Batista, outro na cidade de São José. E tudo isso graças à visão celular modelo de 2. Tudo isso graças a esse encontro face a face com Deus, que mudou a nossa história. Eu acredito que poderia ser muito mais, né, do que Deus fez até aqui. Mas confesso que cometi erros, né, no meio do caminho. Mas quem nunca, né? Mas graças a Deus, hoje Deus tem começado uma nova fase, um novo momento, né? E grandes coisas o Senhor tem feito. Uma das coisas que Deus nos deu um ministério chamado Vinde às Águas. E esse ministério ele também tem essa proposta de servir outros ministérios. Por isso que a gente está aqui nessa noite. O Ministério Vinde às Águas ele veio a esse mundo para servir outros ministérios, né? Então eu fiz amizade com o pastor Fabrício aqui numa das reuniões da nossa cobertura espiritual. E já 2 vezes a gente se encontrou e por isso talvez, né, deu a química, né? Estamos aqui, estamos debaixo da mesma cobertura espiritual, debaixo da mesma visão, e tenho certeza que Deus tem para falar com vocês nessa noite vai ser bênção. Amém? Amém. Então chega de apresentação. Eu queria convidar você, amados, a abrir a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Que Deus me ajude. Eu sou do tipo de pregador que gosta de passar da meia-noite e virar vigília, né? Mas o pastor já me deu o tempo. E vigília geralmente vai na sexta, né? Ou no sábado, né? Hoje é só quinta. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Para finalizar a minha apresentação, sou casado com essa moça que me apaixonei, Batista, né? Casei com ela e esse ano, em dezembro, estamos em 2025. Ano que vem completa 30 anos de namoro. Mas como a gente namorou muito tempo, então casamento é menos, né? Mas ano que vem completa 30 anos de namoro. Esse ano de casamento, casamos em 2003, então são 22 anos de casado. Namorando namorando bastante. Temos um menino, uma menina de 18 anos, está noiva, Ana Cristina. E noivou com o menino da Assembleia de Deus. Amém. Está tudo no mesmo time de Jesus. Marco Antônio é uma bênção, um menino, um jovem. E tem um menino de 9 anos que é o Levi Marcos, né, que é o meu fiel escudeiro, está sempre comigo. Essa é a minha família. A minha esposa gostaria muito de estar aqui hoje, mas como eu vou estar fazendo aniversário de sábado, ela está correndo atrás dos preparativos, que a gente quer fazer uma festinha, né, para comemorar 5.0, né, todo dia, né? Então ela está lá correndo atrás das coisas, para que eu possa estar aqui com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25. Quem achou, diga amém. Amém. A gente vai ler até o 38, tá? Como o meu ministério se chama Vinde às Águas e a água na Bíblia tem tudo a ver com a palavra, eu gosto de fazer as pessoas lerem a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25. A água aqui deve ser minha, né? Se não era, já foi. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão então abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a sua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casaram. Era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Amados, quando eu fiz o meu encontro face a face com Deus, em dezembro de 2003, Deus começou a restaurar todas as coisas na nossa vida. E já logo em seguida, já em início de 2004, a gente começou a célula. O apóstolo Luiz Carlos, que era o nosso apóstolo na época, ele já nos deu oportunidade para liderar os jovens, nos deu oportunidade para liderar louvor, porque ele sabia, já conhecia os dons que a gente tinha. E na época a igreja estava fazendo um culto nas quartas-feiras à noite, tinha culto no domingo, tradicional, culto de jovens no sábado, e nas quartas-feiras o apóstolo Luiz Carlos tinha começado uma campanha de fazer culto nas quartas, onde ele dava oportunidade para as pessoas que já tinham em potencial, tinham condições de ministrar a palavra. E eu me lembro que numa dessas quartas-feiras eu fui convidado para pregar a palavra. E eu então orei a Deus e pedi uma palavra. Durante muito tempo eu tive um incômodo no meu coração, porque lá no passado, quando eu fui líder da Igreja Batista da Esperança, no ano de 1997, 1998, eu convidava muitos irmãos da Assembleia de Deus para vir pregar o culto de jovens. Eu era líder de jovens, eu tinha autonomia nos sábados à noite, então eu convidava às vezes pregadores de outros ministérios. Deus sempre colocou no meu coração uma paixão muito grande pela unidade da igreja, pela união das diversas denominações. Desde cedo Deus colocou isso no meu coração. Eu creio de todo o coração que está escrito lá em Evangelho de João, capítulo 17. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acredito de todo o meu coração, amado, que o grande avivamento, a grande salvação em massa da humanidade virá através da união da igreja. A divisão da igreja de Jesus tem contribuído em muito para que haja, posso dizer assim, uma procrastinação da salvação das almas. À medida que as vidas lá fora perceberem a nossa união, que nós somos um, independente de placa, a grande salvação de almas virá. Eu sempre lutei por isso. E ali já no começo da minha salvação, eu convidava irmãos de outra denominação para pregar. E sempre que os irmãos da Assembleia de Deus vinham pregar no culto de jovens, eles pregavam sobre o batismo com o Espírito Santo. E para eles, para todo pentecostal, se você não fala em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. E aquilo começou a trazer um incômodo, porque eu não falava em línguas. E eu já era crente há muito tempo, já tinha feito meu encontro com Deus. E como assim? Onde é que está na Bíblia que tem que falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo? E eu comecei uma madrugada a buscar Deus, uma madrugada inteirinha. E eu comecei a orar e dizer: Deus, fala comigo, eu quero saber. Eu quero que o Senhor me ensine
sobre esse negócio de batismo com o Espírito Santo, ser batizado, eu preciso falar em línguas mesmo. E eu fiquei uma madrugada inteira buscando a Deus. E Deus disse assim para mim: Christian, diga para a minha igreja que mais importante do que qualquer outra coisa, eu quero que a igreja se preocupe em ser cheia do Espírito Santo. Amém. O que eu quero da minha igreja, independente dos dons que você tem, ou que você carrega, ou que você vai receber, mais importante de tudo, eu quero que a minha igreja se preocupe em ser cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se eu posso dar um tema para essa mensagem, é: seja cheio do Espírito Santo. Deus é tão bom comigo, né? Que ele já usou até irmão do louvor ali, né? Separado daquela música, né? Eu navegarei, né? Espírito, Espírito, né? Enche-me no fogo. Só para confirmar o que Deus queria falar comigo. Naquela madrugada, quando eu pedi a Deus para falar comigo sobre esse assunto, Ele me deu essa palavra de Simeão e Ana. E eu tinha já essa Bíblia de estudo, essa Bíblia Thompson. Eu comecei a pesquisar todos os textos da Bíblia sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. E quando eu fui estudar e ler esse texto de Simeão e Ana, esse texto do Espírito Santo saltou aos meus olhos. Porque a Bíblia vai dizer que se havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, este homem era temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E quando eu li esse versículo, quando o Espírito Santo saltou os olhos nesse versículo, eu pensei: poxa, como assim? Como que o Espírito Santo estava sobre o homem, sendo que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado? Quem aqui tem mais tempo na caminhada, você já sabe perfeitamente que na antiga aliança o Espírito Santo ele só vinha sobre algumas pessoas selecionadas, né? Sobre profetas, sobre homens como Abraão. E o Espírito Santo não vinha para todos, não era derramado sobre todos. O Espírito Santo foi derramado sobre todos, conforme a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. E continua se cumprindo nos dias de hoje. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo então foi derramado. Mas até então, o Espírito Santo não estava sobre todo mundo. A Bíblia vai dizer que João Batista era cheio do Espírito Santo. Então, quando eu vi, poxa, como assim? Tem mais uma outra pessoa, além dos profetas, além do próprio Cristo, que tinha o Espírito Santo sobre a vida dela. E esse homem era um homem chamado Simeão. E muita gente não conhece esse homem, né? Quem aqui já tinha ouvido falar de Simeão? Tem até uma música que a gente canta, né? Não sei se o irmão do louvor sabe cantar, né? Os meus olhos viram tua salvação, né? É a música daquele cantor do Drops, né, que canta a música, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, né? Ele também tem essa música, Canção de Simeão. Mas a verdade é que muita gente não conhece Simeão. Não é um personagem tão conhecido, né? Mas esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele. E quando eu vi isso na Bíblia, eu disse: meu Deus, como assim? E aí Deus começou a falar comigo: Christian, presta atenção, eu vou te mostrar por que o Espírito Santo estava sobre esse homem. Por que esse homem era cheio do Espírito Santo? O Pentecostes nem tinha acontecido ainda, Jesus nem tinha sido manifesto, Jesus não tinha morrido na cruz, o Espírito Santo não tinha descido ainda. E esse homem já tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele era alguém diferenciado na época. E aí Deus começou a mostrar para mim o que tinha de diferente nesse homem. E o que tinha de diferente nesse homem é o que nós precisamos ter nos dias de hoje. É o que a igreja de Jesus precisa nos dias de hoje. A primeira coisa vai dizer que esse homem, ele era um homem, quem está lendo aí, versículo 25, ele era um homem justo. Pastor Christian, repita assim comigo, para você treinar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo. Amém? Amém.
palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é praticada por homens que é justo. Só é justo quem pratica a justiça de Deus. Só é justo quem anda de acordo com a palavra de Deus. Justo, né? Quando a gente era jovem, adolescente, então você viu aquela mocinha com a calça justa. Quando falava, né? A mocinha estava com a calça justa. Significa que ela estava com uma calça apertada. Então ser justo é alguém que decidiu andar por um caminho apertado. Lembra o que a palavra de Deus diz? Entrai pela porta estreita, porque a porta larga conduz à perdição, mas a justa à salvação. Hoje muitas pessoas querem o caminho largo, o caminho de facilidade, o caminho do tudo pode, o evangelho do tudo pode. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho do caminho estreito. Para ser justo, amado, se eu quero ser justo, se eu quero andar de acordo com a justiça de Deus, eu vou ter que optar por uma porta estreita. Isso não quer dizer que vai ser impossível de andar, porque se fosse impossível, Jesus teria dito que era impossível. Que tem uma cruz para carregar, mas é possível, porque Ele tomou a cruz e Ele disse que nós também devemos tomar. Amém? Então, para ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, eu vou precisar ser justo. Eu vou precisar ser reto. Eu vou precisar ser santo. A palavra de Deus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Algumas coisas que eu vou falar para você aqui nessa noite, talvez você saiba. Talvez você já aprendeu, mas você vai precisar lembrar. E por que eu estou pregando essa palavra hoje aqui? Porque quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo me lembrou que Deus tinha falado comigo naquela madrugada, que todas as vezes que eu fosse pregar no ministério, que eu nunca preguei, eu deveria pregar essa palavra. E eu confesso para vocês, eu vim para cá com 2 palavras no meu coração. E quando eu já estava chegando aqui em Portugal, o Espírito Santo me lembrou. E aí eu deixei as outras 2 palavras de lado. E eu vou pregar o que Deus quer. Amém? Amém. Então, amados, Deus está nos chamando para um tempo de santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A igreja que cresce é a igreja que se santifica. Nós precisamos, como disse João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Simeão, ele era um homem temente a Deus. Ele era justo e temente a Deus. Amados, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se eu e você perdemos o temor do Senhor, a gente perdeu tudo. Tem uma frase de Billy Graham, dos maiores evangelistas de todos os tempos, que eu sou apaixonado por ela. Eu acho tremenda essa frase. Ele diz: se a saúde se perder, nada se perdeu. Se financeiro se perder, nada se perdeu. Deus tem poder para restituir o financeiro, Deus tem poder para restituir a saúde. Agora, se o caráter se perder, tudo se perdeu. Se eu como pastor começar a dar mau testemunho, se eu como pastor começar a pecar deliberadamente, eu posso servir para qualquer outra coisa menos para ser pastor. Porque nós que somos da visão celular, nós aprendemos que nós nascemos para ser modelo. Essa visão tem um apelido, é a visão do modelo. O modelo dos 12, né? Mas nessa visão nós aprendemos que nós temos que ser modelo. Jesus espera que nós possamos nos tornar modelo. Lembra o que Paulo escreveu para Timóteo? Timóteo, eu estou escolhendo você para ser modelo. Modelo no trato, modelo na palavra, modelo em todas as coisas, modelo na pureza. Então essa visão é uma visão que nos chama para ser modelo. E para ser modelo, amado, não é fácil. Porque não é para qualquer um. Deus nos chamou para ser referência. Assim como Deus levantou o povo de Israel, a nação de Israel, lá na primeira aliança, para ser um exemplo para todos os povos da terra, assim Deus escolheu cada um de nós, dentro dessa visão que nós recebemos, para ser uma referência para todos os demais. Então há um peso, há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Agora, eu quero.
Eu não sei você, mas eu quero. Por mais difícil que possa parecer, eu quero ser modelo para os outros. Eu sei que o caminho é estreito, só que juntamente com esse caminho árduo, muitas bênçãos e promessas vêm sobre a nossa vida. Amados, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama de verdade se santifica. Jesus disse: o que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Simeão era justo, era temente a Deus. E o que mais? Ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele esperava o nascimento de Jesus. Ele esperava a promessa que Israel durante anos aguardava, que era a vinda do Messias. E ele esperava, mas porque ele conhecia as Escrituras. Porque só espera por algo, quem só espera por uma promessa, quem conhece as Escrituras. E aí Deus mostrou para mim que Simeão, além de ser justo e temente a Deus, ele é alguém que conhecia a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo que maneja bem a palavra. O obreiro deve manejar bem a palavra. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual o tempo que você tem gastado na palavra? Qual o tempo que você tem investido em meditar na palavra? O pastor Fabrício citou aqui o texto de Josué 1:8, né? Josué 1, seja forte e corajoso. E ali Josué 1:8 diz: medita na palavra de dia e de noite, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de guardar tudo que teu servo Moisés passou, então você vai prosperar no teu caminho. Então, amados, essa palavra, ela tem que estar no coração e tem que estar na boca. Porque a palavra é a espada que eu venço a guerra. Todos aqui devem conhecer a armadura espiritual que nós temos que usar, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6. E tem uma arma nessa armadura, que é uma das principais, que é a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra. A espada do Espírito eu defendo e eu ataco. Ela é a principal arma. Se eu quiser ir lá para o mundo lá fora, lutar a guerra que Deus tem me chamado para lutar, onde eu vou contribuir para salvar as almas, transportá-las do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, eu vou travar uma guerra. Eu preguei, foi a última palavra que eu preguei no culto domingo lá na cidade pequenininha. Pelas vidas eu travarei uma guerra. Está lá no meu canal no YouTube. Acessa lá, é forte mesmo. Então nessa guerra tem que manejar bem a palavra. Porque lembra quando Jesus estava lá no deserto e Satanás apareceu 3 vezes para ele? O diabo usou a palavra. E se Jesus não conhecesse a palavra, mas ele ia tomar do capeta. Mas o capeta disse: ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Também está escrito: não só de pão viverá o homem. Então eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que manejar bem a palavra. Simeão esperava a consolação porque ele conhecia a palavra. E ele esperava porque ele tinha esperança. Amados, se tem uma coisa que eu cansava de falar nos cultos quando eu era pastor da Igreja Batista da Esperança, depois Deus me deu um ministério de deságua, mas eu fui muitos anos Batista da Esperança, assim como vocês. E eu cansava de falar, o DNA continua, né? O DNA continua. Eu sei minhas raízes. Eu cansava de dizer nos cultos: ó irmãos, Deus nos deu o privilégio de ser conhecido na cidade como os irmãos da esperança. Porque se o nome do meu ministério é esperança, então quer dizer que eu tenho a responsabilidade de carregar uma mensagem de esperança. A palavra de Deus diz lá em 1 ou 2 Pedro que nós devemos estar sempre prontos para anunciar a razão da esperança que há em nós. Então tem que estar sempre pronto com uma palavra de esperança. Hoje de manhã eu estava no mercado, fui fazer umas comprinhas para o almoço, e aí ali na fila do caixa do mercado, um senhor começou a falar: tem jeito no nosso Brasil. Nosso Brasil, como é que vai dar jeito com esse povo que está no poder, né? É só desgraça, a tendência é que vai piorar. E pode ter certeza, vai piorar esse governo que a gente tem aí, e não sei o que, e não sei o que lá, né? As pessoas não têm esperança. As pessoas começam a olhar para aqueles que estão no poder e elas perdem a esperança.
Quando nós que somos cristãos, estamos careca de saber que nós não temos que olhar para quem está no poder. Eu levo os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? A esperança do crente não está em quem está no poder, nem no legislativo, executivo, judiciário. A minha esperança está no Senhor. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos têm que estar firmes nele, porque dele vem a nossa vitória. O pastor falou aqui, a vitória vem do Senhor, a batalha do Senhor. E agindo ele, irmãos, quem impedirá? Então tire os olhos de quem está no poder e coloque os olhos no Senhor. Amém? Amém. Só tem esperança quem tem fé. Esse homem era um homem de fé. E por isso esperava. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo têm revelações do Espírito Santo. Esse homem teve uma revelação. Ó, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Deus tinha tanta intimidade com esse homem, irmão, assim como Matusalém, como Enoque, que Deus falou com ele, ó, meu Simeão, tu não vai morrer antes de ver Jesus. E Deus mostrou para mim como esse homem foi privilegiado. Porque quando José e Maria decidiram ir até o templo para apresentar o menino Jesus, a igreja não estava cheia. O culto não estava lotado. O culto da apresentação de Jesus, irmão, tinham 4 pessoas: José, Maria, Simeão e Ana. E Jesus, né? Sim. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. E interessante que nessa multidão, desse culto de 5 pessoas, para a apresentação de Jesus, Deus escolheu um casal, Simeão e Ana, para estar ali como testemunho. Você consegue imaginar o privilégio, pastor Fabrício, de participar do culto da apresentação do menino Jesus? Dentre milhares e milhares de pessoas no universo, Deus escolheu um casal, Simeão e Ana. Meu Deus! O que esse cara tinha? Eu vou continuar dizendo o que ele tinha. Ele era justo, ele era temente a Deus, ele era cheio de fé, ele era cheio de esperança, ele tinha revelações, mas não era só isso. Ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo. Amados, quem é cheio do Espírito Santo, ou quem deseja ser cheio do Espírito Santo, tem que deixar o Espírito Santo te mover para o templo. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não querem mais ir no templo. Embora que nós somos uma igreja em célula, e a gente aprendeu que a célula, mas eu aprendi lá no começo com o próprio apóstolo Renê, que a célula não deixa de ser um culto. Então, se você já está na célula, glória a Deus, você já está congregando, você já está vivendo o princípio lá de Atos 2:42, né? Todos os dias no templo e nas casas, eles se reuniam na comunhão, no partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então, glórias a Deus, se você já está numa célula, num pequeno grupo, você já está congregando. A Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar. Mas é importante estar no templo também. A igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. A palavra de Deus diz como o ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Então, se eu não viver em comunhão com os meus irmãos, como que eu vou crescer espiritualmente? Se o crescimento ele se dá pelo atrito. Quando vem o irmão e te confronta, quando vem a irmãzinha e bota o dedinho na tua ferida, né? Revela aquele pecadinho que você está querendo esconder do teu pastor. É assim que a gente cresce, quando a gente é confrontado, quando a gente é corrigido, quando a gente, sabe, está em comunhão com os irmãos. Aquele que se isola, insurge-se contra a sabedoria. Provérbios 18:1. Então, irmão, você que é jovem, não deixe o inimigo botar na tua cabeça que ele não precisa, é um templo. Agora tem até a igreja online. Eu não vou condenar, não sou juiz. Talvez Deus deu a estratégia, né? Que
ficou com o mesmo nome que eu, né? Só que eu sou o Cris Molenga, aquele é o Cris Durão. Ele tem igreja online. Eu não vou condenar ele, jamais. Se Deus deu a direção, a estratégia para ele de ter o culto online, amém. Só que a Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar. Então, todo respeito a todas as pessoas que têm igrejas online, o projeto original de Deus, eu tenho que estar em comunhão. Precisa haver comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não tem como viver em união de forma online. Não tem como abraçar online. Não tem como dar um ósculo santo online. Tem que tocar. A igreja tem que ter toque, tem que ter abraço, tem que ter comunhão. Amém, irmão? Amém. E para isso é bom estar no templo. E esse homem foi movido pelo Espírito ao templo. Eu desconfio que o Espírito é esse que tira as pessoas do templo. Porque o Espírito Santo, com letra maiúscula, ele move as pessoas para o templo. O cara de crente é na igreja. Aqui a gente vem aprender a palavra de Deus. Quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo a lei ordenava, ele tomou a criança nos braços e começou a dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Mais uma coisa, mas se você quer ser cheio de Espírito Santo, você precisa ser servo. Aqui Simeão ele diz: ó Senhor, despede o teu servo. Tem uma música que o pastor Fernandinho gravou, né? Se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Amados, não tem como eu ser um partícipe do reino de Deus se não aprender a servir. Ah, não, mas eu não quero servir o meu pastor, não quero servir o meu líder de célula, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Eu vou servir direto a Deus. Não tem como servir direto a Deus sem servir homens. Porque Deus é Espírito. Como é que você vai servir direto a Deus se Deus é Espírito? Você tem que servir um homem para poder servir a Deus. Não, eu vou servir a Deus, mas o homem eu não vou servir. Não, tem que aprender a servir o próximo. Simeão era servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. A Bíblia diz que Simeão, quando pegou Jesus no colo, meu Deus, que privilégio, né, pastor Fábio? Nós queria estar nesse culto, né? Para pegar Jesus no colo, meu Deus. Levantar para cima assim: Senhor, eu apresento essa criança hoje. Que ela venha ser criada nos teus caminhos. Aleluia. A Bíblia diz que também ele pegou Jesus no colo, mas ele louvou a Deus. Versículo 27, 28. Ele louvou. Sabe qual é mais uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo? A pessoa que é cheia de Espírito Santo, ela tem a característica de louvar a Deus. Ela ama louvar a Deus. Salmo de número 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas sabe por que a nossa geração é uma geração com tanta gente com problema de alma, problema de doença psicossomática, depressão, desânimo? Está faltando louvor. Louvor não é só na igreja. Louvor é todos os dias. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia pela face do Deus vivo. Todo dia. O louvor ele quebra correntes. O louvor afasta até o capeta. Lembra de Davi e Saul? Então o louvor tem poder para afastar a opressão, depressão, angústia, desânimo, tristeza. Nós precisamos louvar mais. Nós precisamos louvar mais. Feliz, coisa tremenda quando você chega na casa do crente, está lá o aparelho de CD, DVD, microsystem, sei lá o que, ligado e está tocando música de Jesus. Crente cheio do Espírito Santo ama louvar. Louvor não é só para os levitas. Louvor não é só para o ministério de louvor.
Louvor é para todo aquele que é filho de Deus. Para te adorar é que eu nasci. Deus, o Pai procura verdadeiros adoradores. E o adorador ele louva também. Amém? Quantos estão entendendo? Essa palavra, amados, ela mostra para nós as características de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Porque a finalidade aqui é que Deus quer nos tornar cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Efésios, né? Enchemos com o Espírito Santo, né? Com salmos, cânticos e hinos de louvor. Quando você canta, quando você louva, você vai se enchendo do Espírito Santo. Simeão pegou Jesus no colo e começou a cantar. Quando José e Maria viram as declarações de Simeão, eles se admiraram. E aí então Simeão abençoou José e Maria e disse, né, para Maria: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos de Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O que Simeão fez? Depois de louvar a Deus, ele abençoou José e Maria. Bata a mão no peito e diga assim: eu nasci para abençoar. Amém? Filho de Deus, amados, nosso papel é só abençoar. Quem aqui já teve vontade de amaldiçoar alguém? Não levanta a mão. Quem aqui já teve vontade de se vingar de alguém? Não levanta a mão. Quem aqui já teve vontade de cantar aquela música: você que me viu na prova e não me ajudou, quando tiver na bênção, vai se arrepender? Não levanta a mão. Amados, embora que nós possamos ter vontade de fazer justiça com as nossas mãos, embora que eu tenha vontade até de me vingar, embora que eu tenha vontade até de amaldiçoar, o papel do servo de Deus, amados, até 7 vezes ao dia eu tenho que perdoar? Não, Pedro, 70 vezes 7. A vontade de Deus é que eu perdoe sempre e que eu apenas abençoe. Deus disse para Abraão: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A nós não compete amaldiçoar ninguém. Se alguém amaldiçoar você, que é descendente de Abraão, por Cristo Jesus, Deus tenha misericórdia. Mas o nosso papel não é amaldiçoar ninguém. O nosso papel é abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. E para encerrar essa palavra, amados, tem mais 5 minutos, meu Deus, eu vou gastar o tempo todo. Naquele mesmo local, tinha mais uma pessoa ali e era uma mulher. Tinha que ter uma mulher também, né? Deus é justo, né? Um homem e uma mulher, né? E o nome dessa mulher era Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E a Bíblia diz que ela era uma profetisa. Amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela profetiza. E na Bíblia tem homens profetas, mas também tem mulher profeta. Tem pessoas que nasceram com encargo profético. A Bíblia diz que Deus deu um para apóstolos, outros profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então pode ser que tenha alguém que tem chamado profeta. Essa mulher, ela tinha um encargo profético, ela era uma profetisa. Eu quero profetizar que Deus vai levantar muitos profetas aqui, amém? Amém. Aleluia. Quem é o profeta? Aquele que profetiza a palavra. O profeta não é só aquele que diz: eis que te digo, varão. Deus está te mostrando nessa noite que vai acontecer isso, aquilo. Mas tem gente que caminha quilômetros em busca dessas coisas. Mas se você quer ter uma revelação mesmo, tranca-te no teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não preciso entrar atrás do profeta. Eu posso ir direto na fonte que é Deus. Lá no meu quarto, irmão. Tem gente que vive atrás do profeta, atrás de revelação, atrás de coisa. Para com isso. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Mas se Deus quiser usar um profeta para entregar um recado, fica tranquilo. Uma hora ele vai entregar. Não vai atrás, ele vem na tua direção, o profeta. Agora a verdadeira profecia, amado, é essa palavra aqui, ó. É quando você se torna um pregador dessa palavra.
Porque essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra faz tudo acontecer. Tudo pela palavra. Então essa é a verdadeira profecia. Essa mulher, ela profetiza. Tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, mais uma que não se afastava do templo. Aleluia, Deus está querendo lembrar a gente que não pode se afastar do templo. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Primeira coisa que eu aprendo com Ana, quase 84 anos servindo a Deus. Jejum, oração e não se afastava da igreja. Tem alguém aqui com mais de 84? Levanta a mão. Tem alguém aqui com perto de 84 que está pensando em jubilar? Pensando em desistir? Não, pastor, sabe o que é? Pastor Fabrício, eu estou muito velha. Sabe o que é, pastor Fabrício? Aqui já deu, meu tempo já deu. Eu já estou com 60, já estou com 70, sabe? Então agora, vou deixar para os mais jovens. Meu tempo já deu. Essa mulher tinha quase 84 anos. Viúva, não tinha marido para ajudar ela. Não conta aqui se tinha algum filho para dar força para ela. Ela sozinha, com 84 anos ali, jejum, oração e igreja, servindo a Deus. Então vou parar de dar desculpa e vamos vestir as calças, como diz o gaúcho. A velhinha Ana botando tudo no bolso, quase 84 anos ali, Jejum e oração. Você quer ser cheio de Espírito Santo? A geração atual, eu acredito que muitos estão pensando em ser cheio de Espírito Santo sem praticar o jejum e oração. Eu acho muito difícil você ser cheio de Espírito Santo sem praticar o jejum e a oração. Só que, se você quer começar a jejuar, faça tudo de acordo com a sua realidade. Tem profissões que não dá. Né? O cara trabalha de pedreiro, ficar muito tempo sem comer, vai dar problema. Tem algumas profissões, um atleta, por exemplo, um atleta profissional não tem como. Né? Então tem algumas profissões que não tem como jejuar. Então faz o jejum de outra coisa. Né? O importante é que nós possamos desenvolver, acima de tudo, uma vida de oração. E essa mulher, ela orava e jejuava de noite e de dia. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que uma pessoa cheia de Espírito Santo não tem hora para fazer a obra de Deus. Essa mulher com quase 84 anos, ela não se afastava do templo, jejum, oração, de noite e de dia. Então, quem realmente está apaixonado por Jesus, amado, não tem hora para servir a Deus. É de manhã, é de tarde, de noite, é quando Deus chama. Amém? Chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é agradecida. Ela dá graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade do nosso Pai. Você tem dado graças? Tem agradecido pelo pão de cada dia? Tem agradecido pela tua esposa? Pelo teu marido? Sabe por que existe um pecado chamado cobiça? E que muitas vezes nós já fomos vencidos por ele? Sabe por que tem um pecado chamado inveja? E que muitas vezes nós já fomos atingidos por ele? Por causa de uma outra coisa chamada ingratidão. Se nós fôssemos realmente agradecidos por tudo que Deus nos deu, pela esposa que Deus nos deu, pelo marido que Deus nos deu, pelos filhos que Deus nos deu, pela casa que Deus nos deu, pelo bem, os bens que Deus nos deu, pelo ministério que Deus nos deu, pelo pastor que Deus nos deu, pelos discípulos que Deus nos deu, por tudo que Deus nos deu, eu não tenho que cobiçar nada e eu não tenho que ter inveja de nada. Senhor, se eu sou grato, se eu sou agradecido, por que eu vou ter inveja de alguém? Por que eu vou ter ciúme de alguém? Por que eu vou cobiçar alguma coisa? Se eu sou grato. Agora, por causa da ingratidão, o povo de Deus ficou 40 anos andando em círculo. Por causa da ingratidão, vem cobiça. Por causa da ingratidão, vem inveja. Eu preciso que Deus me dê um coração grato. Essa mulher com 84 anos, viúva, sozinha nesse mundo,
Quando ela viu Jesus, ela começou a dar graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não sou digna, mas obrigado, Senhor. Eu nem merecia estar aqui. Obrigado, Jesus. Que honra poder conhecer o menino Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vou dizer uma música de uma pastora chamada Laura Séria, né? Pelo sol da manhã, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus. E para encerrar, porque meu tempo já deu, se você quer ser realmente cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que essa mulher, quando ela viu o menino Jesus, ela começou a dar graças e ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Você sabe qual que é o principal ingrediente, a principal característica de uma igreja cheia do Espírito Santo? Para mim, pastor Christian, é uma igreja que fala do menino. A igreja que quer ser cheia, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está o tempo todo falando do menino. Essa mulher com 84 anos de idade, irmãos, quando ela se encontrou com Jesus, ela começou a falar do menino. Lembra da mulher samaritana, quando encontrou com Jesus no poço, lá na cidade de Sicar? A Bíblia diz que ela saía pela cidade e falava. Poderia ser isto o Cristo? Não tem como ser cheio de Espírito Santo se eu não falo do menino. Eu pergunto para você, você tem falado do menino? Você fala de Jesus para o caixa do supermercado? Você fala de Jesus para aquele motoboy que vai entregar a pizza lá na tua casa? Você fala de Jesus para aquele motoboy que vai entregar o x-salada na tua casa? Você fala de Jesus para o motoboy que vai entregar o açaí na tua casa? Você fala de Jesus para o cara que vai entregar o sushi na tua casa? Você fala de Jesus no restaurante, na lanchonete, na padaria? Você fala de Jesus para os teus colegas da faculdade? Você fala de Jesus para os teus colegas de aula? Você fala de Jesus para o teu patrão? Você fala de Jesus para os teus colegas do trabalho? Porque a nossa missão, enquanto nós estivermos aqui na terra como igreja, é falar de Jesus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu não sei se dá para a gente cantar aquela música do É Ele. Dá para cantar, irmão? Essa sai, não? Sai? Então vem para cá. O pastor Fabrício permitiu o Ministério do Louvor nos ajudar aqui. Eu cantar junto com eles aqui. Mas, amados, eu queria convidar você a fechar os olhos. Eu tenho certeza que essa palavra que nunca volta vazia, porque essa palavra não é minha, essa palavra é dele. Falou o teu coração nessa noite. Mas Deus está chamando a sua igreja para um tempo de avivamento. Eu aprendi há um tempo atrás que nunca haverá um avivamento coletivo, sempre haver um avivamento individual. Esse avivamento precisa começar por mim. Esse avivamento precisa começar por você. E acerca de tudo que Deus ministrou nessa noite, eu peço ao Espírito Santo, quais são as áreas que eu preciso romper para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus.
rapidinho. Domingo, às 19h30, culto da família, amém? No dia 17 de maio, nós temos um congresso de homens em São João Batista, amém? Então, os homens que quiserem ir para o congresso, estejam me procurando, amém? 17. Eu não vou. Tem um compromisso nesse dia. Amém? Mas a igreja pode, os homens da igreja podem estar indo. Amém? Tem o discípulo Nuno, o Fernando, que podem estar levando. E na semana que vem, programação normal. Segunda-feira, escola de líder na minha casa. Na terça-feira, célula, às 20 horas na minha casa. Quinta-feira, culto. Tudo normal. Amém? E você que ouviu essa palavra de hoje, você é responsável pelo próximo culto trazer mais uma igreja. Amém? Você que ouviu essa palavra, você é responsável por domingo deixar essa cadeira vazia na tua mão. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos em forma de receber, amém? Senhor Deus e Pai, Santo Santo, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada homem e cada mulher que está aqui, Pai. Eu clamo, Senhor, em Teu nome, Jesus, para que cada um aqui venha ser abençoado. Mais uma vez, Pai, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Cristo, Pai. Te damos graças pela palavra ministrada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, leva cada um em segurança para sua casa, dando todo o livramento necessário, um sono do justo, um sono reparador, um resto final de semana abençoado para cada um, em nome de Jesus. Pai, leva o pastor Cristo em segurança até a sua cidade, dando todo o livramento necessário, Pai, tirando todos os empecilhos da estrada, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.